Bom, no Fit Talks agora, sempre foi o meu mentor, eu sempre falei assim, o Dudu Neto é o meu mentor, mas agora eu descobri que ele é o mentor do segmento inteiro. Já fiquei um pouquinho de ciúmes, Dudu. Você é mentor de muita gente, irmão. Obrigado. Eu acho que talvez a pessoa que eu mais tenho entrevistado nesses últimos 15, 20 anos, né, Dudu? Mas assim, a gente estava comentando um pouco fora do ar aqui, o quanto é bonito de ver, né, o segmento todo junto aqui, nosso mercado, na Fitness Brasil, bem organizada. Dá gosto de ver, né, Dudu? Primeiro, obrigado por estar aqui mais uma vez do meu lado. Eu queria que você começasse falando um pouco dessa edição da Fitness Brasil. O que você está achando? Como é que o mercado está funcionando, está sentindo isso? Acho que é impressionante a gente ver, depois da pandemia, né? A cada ano a gente vê o mercado crescendo, a quantidade de pessoas, acho que eu já participo há mais de 20 anos da Fitness Brasil e eu nunca vi uma quinta-feira tão movimentada. Não é só quantidade de gente, né, Juliana? É principalmente o astral, né? A satisfação, todo mundo rindo, bastante otimismo. Eu acho que isso demonstra o nosso mercado. Acho que é exatamente isso. E Dudu, você, obviamente, a gente sabe que você circula os grandes eventos aí do mundo inteiro, né? Você vê as tendências, você sempre traz nas suas mídias sociais. Aliás, parabéns, você está se tornando um bom influenciador. Eu sou um cara que eu ficava, Dudu, as pessoas querem te ouvir. Aí ele tá lá publicando com competência, como sempre. Mas, Dudu, você acha que o Brasil agora já pode se tornar um país que vai trazer tendências também? Ou a gente vai sempre trazer uma tendência de fora? Eu acho que sim, a gente tem capacidade disso. Eu falo que não só feira, mas academia, como a gente tem aqui no Brasil, só existe aqui. Os outros locais não tem isso, não tem gente, não tem interação. Então o que a gente vive aqui é muito reflexo do que a gente tem nas academias. Então acho que a gente tem muita condição de fazer isso. A gente tem uma pegada muito do povo brasileiro de copiar as coisas lá de fora, mas eu acho que a gente já está fazendo muita coisa diferente. Acho que o mercado já está antenado desde a questão da profissionalização, que acho que hoje em dia muitos operadores já colocam. Na última viagem que eu fiz para fora, você começa a ver como o mercado está muito parecido, comoditizado. A gente já vê algumas operações começando a botar serviço, botando prescrição, botando atendimento, que é uma forma de você se diferenciar para não ficar só baseado no equipamento, na entrega de serviço. A humanização acho que é uma coisa importante. A tendência tem chegado mais rápido aqui para o Brasil do que era antes? Total. Eu me lembro que no passado a gente falava que via uma coisa estourar nos Estados Unidos, demorava 5 anos, 2 anos, 1 ano, e hoje em dia a gente vê às vezes até as coisas também começando aqui, como você citou. Entendi. Dudu, e agora com tantos operadores, tantas operações, às vezes eu chego numa cidade assim, cara, conheço uma operação, tem 20 e poucas unidades, caramba, sério, é muita operação, né? Qual que você acredita que seja o futuro? Elas vão se unir, vão continuar diversificadas das operações de academia? Eu acho que o Brasil hoje em dia está o segundo país no mundo com a maior quantidade de academias. Sim. Próximo de 40 mil academias. Sim. A gente tem em receita ainda, falta bastante coisa para crescer e tem um percentual total da população que é matriculado de 7%. Para você ter uma ideia, 7% comparado aos Estados Unidos, que é o maior, 25%. A Grã-Bretanha, 17%. Caramba. E a gente tem o mesmo percentual de ocupação da Argentina. 7%. Caramba. Mas a população e o país é muito grande. E acho que a gente tem oportunidades, é muito interessante de crescer. Talvez, olha só, se você pensar em de 7% passar para 10%, é muito dinheiro em vista, é muita gente em vista, entendeu? E eu acho que a gente, principalmente quando você vê hoje em dia uma grande aparecimento da low cost, acho que vai ter uma consolidação no mercado, porque quando você vê nos Estados Unidos, são 3, 4 players que dominam esse mercado. E aqui no Brasil você tem talvez 30 marcas com mais de 50 unidades. Então acho que vai ter uma consolidação e eu vejo como uma grande oportunidade de você ser diferenciado quando você busca um posicionamento. Eu penso hoje em dia, Ju, que independente do teu posicionamento, você está no low cost, está na academia de bairro, tem 4 pilares muito importantes. Você tem que ter comunidade. Não dá para você não ter a comunidade. Hoje é fundamental. Fundamental, seja de yoga, da musculação, do crossfit. E o ideal é que você tenha várias comunidades dessa para você, de repente, não ficar como um CT onde só tem a galera da maromba. Entendi. Então você tem que ter isso numa academia tradicional como a Bodytech. Você tem que ter, talvez uma unidade vai ter uma pegada maior para maromba, não dá para ter todas, até por conta do tamanho da estrutura física da academia, entendi, né? Um perfil daquela unidade, exatamente. Talvez. Tá. Uma tendência mais disso, outra mais tecnologia, outra pessoas mais velhas, outra coletivas. Outra mais híbrida. Então você tem que estar inserido no lance da tribo. A outra é a questão do luxo, mas luxo, quando eu falo, não é você tá pensando numa academia
6 estrelas. É você ser diferenciado. Hoje em dia, acho que está muito claro para você que viaja também bastante, não dá para você abrir uma academia como era no passado. Pega um galpão, põe um ar-condicionado, compra uma porrada de máquina e joga lá. Isso hoje em dia não tem. Então, quando eu falo luxo, é você tá estilizado. Isso aí é fundamental. Vestiário, a experiência tem que ser do começo ao fim. Isso, experiência também seria o terceiro item. Tá. E quando eu falo, é você ter um equipamento que o tradicional não tenha. Então, se a tua academia de bairro, quando eu falo luxo, é você ter uma linha de equipamento, uma esteira mais sofisticada, uns equipamentos mais sofisticados, para você diferenciar também pelos equipamentos. Não dá para botar o básico mais, uma porrada de equipamento que você vai se dar bem. E o último é a questão da capacidade de você atender. No passado, quem frequentava a academia era um público de 30 a 50 anos. Tá. Hoje em dia você tem o jovem frequentando bastante, você tem criança, você tem idoso pra caramba, que eu acredito que é o grande potencial do mercado brasileiro. Pegando essa questão do idoso, antes de eu fazer outra próxima pergunta, que em 2030 a gente vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes, é mesmo uma tendência? Você acha que dá para investir nesse mercado, nesse público? Eu acho que eu não tenho dúvida que é uma oportunidade muito grande. Hoje em dia, Ju, 10,5% da população brasileira tem mais de 65 anos. Nos próximos 30 anos, vão ser 25%. Nossa. O que essa galera vai fazer para... Não é nem sobreviver, porque a expectativa de vida aumentou muito. É, porque é o novo idoso, né? Mas você precisa estar muito claro, por evidência, que você tem que estar ativo. Tem que ser um idoso funcional, com autonomia. O comportamento dele já é Exatamente. Ativo. E você não tem como fugir da prescrição da atividade física. Tá. Então acho que esse povo vai ter que ir pra lá, até por conta econômica, né? Porque assim, você vê uma pessoa mais velha na tua casa, não adianta ela envelhecer com 100 anos se ela não tiver autonomia. E você só consegue isso através de exercício físico. Tá. E as academias tradicionais, o que a gente oferece hoje em dia, é um ambiente que é intimidador, a prescrição não é adequada, então acho que tem uma oportunidade desde que você realmente tenha esse conceito dentro da academia. A gente vê muita gente falando assim, nossa, vamos trabalhar, comerciar, venda, aumentar a quantidade de matrículas, tudo, mas muita gente não se preocupa com o churn, né? Com a perda de alunos. É possível diminuir o churn das academias? Claro, assim? porque hoje em dia a grande maioria das operações pensam só na quantidade de pessoas que estão entrando. E tem que lembrar que cada vez é mais caro, né? O custo de aquisição do cliente, o GAC, é mais caro. E talvez você gastar um pouquinho menos com a retenção, que a retenção o que é? É cuidar do cliente. Tá. É cuidar do atual cliente. Eu acho que esse é o caminho e, infelizmente, poucos operadores estão antenados. A gente fala que na indústria do mercado Brasil, a gente tem uma taxa de retenção de 50%. Eu estou querendo dizer que a cada 2 anos eu troco minha base toda. E isso é desesperador. Entendi. É muito preocupante. Dudu, com tantas operações diferentes, tal, propostas diferentes, tal, como é que fica a situação da academia de bairro? Acho que esse é o mercado que está mais achatado. Hoje em dia a gente vê, principalmente aqui no Brasil, você tem a low cost em cima. Imagina que é um sanduíche. O pão de baixo é a low cost, o pão de cima são as academias premium. E quem está no meio, acho que a primeira coisa é a falta de posicionamento estratégico. Perfeito. Porque se você não se posicionar, querer agradar todo mundo, e mais uma vez, o posicionamento não está muito relacionado a dinheiro, não. É o teu serviço. Tá. Porque pode ser que você esteja numa cidade pequena, onde você cobre barato, mas você tem que ser o diferenciado, você tem que ser a vaca roxa. Entendi. Então acho que é por aí. Esses caras estão muito sacramentados, né? E você precisa se posicionar, porque senão você vai ser engolido. Legal. Bom, agora só para finalizar, vocês divulgaram agora a Bodytech abriu franquia, né? Que eu achei muito legal porque, enfim, vocês estão, a Bodytech, a gente sabe a qualidade técnica que tem, a qualidade de todos os serviços e agora, com certeza, é um crivo grande ser um franqueado Bodytech, mas é bom que se expande isso para mais lugares, em cada estado ali. Fala um pouquinho dessa história. A gente tem um desafio muito grande, né, de crescimento e a gente enxergou a oportunidade de franquia, a gente lançou um projeto para os próximos 2 anos, talvez 18 meses, ter 100 franquias. A gente mapeou as principais cidades. Legal. O Brasil tem cerca de 5.300 municípios. E não dá para botar todas as Bodytechs. Então a gente hoje em dia, no passado, a ideia era ter cidades acima de 1 milhão. Então hoje em dia a gente já enxerga uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Com potencial. Legal. E aí tem uma variação no ticket médio. Então a gente está muito... A marca é muito consolidada. Tá. Né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de ser muito criterioso na escolha dos franqueados, nas escolhas do mix de serviços. E a gente está bastante otimista. A primeira semana foi bastante interessante da quantidade de lead e prospects que surgiram. Fervulhou o mercado, né? Quando vocês divulgaram. Vai de quanto a quanto o ticket médio da Bodytech? 350 a 2.000. Faria Lima, R$ 1.500.
mas assim, a média é na faixa de R$500, 500, R$600. Legal. Dudu, muito obrigado, meu irmão. O espaço é livre, se você quiser dar mais algum recado, que você é tão rico de informações que se eu deixar, eu vou aqui até amanhã. Eu sei que você tem que dar a circulada, mas se quiser dar algum recado para os novos, para as pessoas que estão entrando no segmento, porque eu vejo muita gente que não veio do nosso mercado, que agora enxergou oportunidade, principalmente pós-pandemia. Eu entrevistei muitas vezes o Dudu na Globo ainda, antes da pandemia, e a gente sabe o quanto a gente batalhava para contar a história da saúde dentro do comportamento das pessoas. Pós-pandemia, que o jogo virou, que é ótimo, a gente vê muitos empresários de outras áreas caindo aqui. Que conselho você daria para esses empresários? Eu acho que a gente, como eu comentei, a gente está com 7% de penetração de toda a população brasileira. E o que eu acho que é a grande oportunidade? Se você perguntar hoje para a grande maioria das pessoas que estão próximas de você, independente de classe social, de classe econômica ou de conhecimento mesmo, se você perguntar, você sabe que fazer atividade física é importante para melhorar a tua saúde e qualidade de vida? Eu acredito que 100% vai ser unanimidade, todo mundo vai balançar a cabeça. Eu sei. Você faz? Não, eu não faço. Então acho que aí é que tá. A gente tem que olhar não para os 7% que já estão matriculados, mas para quem está de fora, que sabe que é importante, mas por algum motivo não faz. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente crescer esse mercado e talvez nos próximos 5 anos tá com 14, 15% de penetração. Fica o dever de casa e o desafio, olhar para fora do mercado. Maravilha. Se encontrou de novo no CrossFit, né? Graças a Deus. CrossFit nem tanto, né? Tem as limitações, mas eu acho que essa parte sempre foi um grande, acho que você foi um grande incentivador. Cada dia você treinar de uma forma diferente. Então acho que isso é muito interessante. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Dudu Neto no Fit Talks. The Force.